Então vamos lá, galera. Boa tarde a todos, tá? Vamos iniciar aqui mais uma aulinha de biologia. O tema de hoje vai ser sobre vitaminas e embriologia, beleza? Então vamos lá, galera. Começando aqui com a parte de vitaminas. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é o seguinte, tá? Quais são as funções dessas vitaminas? Então vocês têm que saber as principais e qual é a função de cada uma delas, tá? Quais que são lipossolúveis, quais que são hidrossolúveis, tá? Lembrando que, de acordo com a teoria das misturas, né, só semelhante dissolve semelhante. Então, por exemplo, polar dissolve com polar e apolar dissolve com apolar, tá? Lembrando que para polar a gente também tem outros nomes. Seria o quê? Polar é sinônimo de hidrossolúvel, que é sinônimo de lipofóbico. Assim como apolar é sinônimo de hidrofóbico, que é sinônimo de lipofílico, tá bom? Lembrando que lipo vem de lipídio, vem de gordura. Então, gorduras são apolares e a água vem de hidro, né? A água é polar, tá? Então, tem isso sempre em mente. Por isso que água e óleo não se misturam, porque um é polar e outro é apolar, tá? Outra coisa também que é muito importante vocês entenderem que é o seguinte: algumas dessas vitaminas, tá? Elas funcionam como se fossem alguns ativadores, elas precisam de coparticipações ali, de cofatores enzimáticos, tá bom? Mas vou estar explicando isso para vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, vocês têm que saber o seguinte. Então, vitaminas, tá? Elas têm o quê? Uma função de regular nossas funções fisiológicas, tá? Então, ela vai regular nossas funções fisiológicas. Já vamos falar, obviamente, detalhado cada enzima, tá? Outra coisa também, pessoal, na verdade é o seguinte. Vitaminas são substâncias que são o quê? Orgânicas. Ou seja, a gente precisa consumir ela ali para a gente conseguir sintetizar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Agora mesmo na pandemia teve uma baixa mesmo assim nos índices de vitamina D das pessoas. Justamente pela questão de você pegar pouco sol e tudo mais. O sol, por exemplo, é um dos ativadores da vitamina D. Então, mesmo você às vezes consumindo o sol, ele vai ali catalisar essa reação, vai ativar essa reação. Tá? Então, uns exemplos aí. Beleza? Então, como eu estava falando, são necessárias algumas pequenas quantidades para manter um bom funcionamento. Obviamente, a gente pode também tomar muita vitamina. Quem de vocês aí toma aqueles multivitamínicos de A a Z, não sei o quê? Cadê o pessoal do chat? Vamos interagir um pouquinho. Vocês tomam? Alguém toma aí? Nayara, Maria Eduarda, o Danielzão, cadê a galera aí? O João. Todo dia de manhã também eu tomo, né? Se vocês forem parar para prestar atenção, o pessoal toma, né? Aí tem vários, né? Eu tomo um que estou gostando agora, vem junto com ômega 3. Aí já é uma lapada só. O multivitamínico é bom, pô. Então, tipo assim, geralmente o que acontece? As pessoas elas ficam ali muito focadas em consumir alimentos macros, né? Ainda mais, principalmente quem faz dieta, quem gosta de atividade física, fica muito preocupado em macro, né? Carboidrato, proteína e lipídio. A gente esquece que existe vitamina, tá? Que é o extremo importante. Então, às vezes, o pessoal consome pouca salada, poucos alimentos que são multivitamínicos, né? O fígado, por exemplo, é um ótimo multivitamínico. Então, por exemplo, num dia que você for lá e comer um fígadozinho com cebola, aquele pimentãozinho delícia, né? Quem é que gosta aí? Ali, por exemplo, você não precisa tomar um multivitamínico. Por quê? As quantidades de vitamina também que vocês têm que consumir diariamente, elas são baixas. Tá? Então, por exemplo, você vai lá, se vocês forem ver o rótulo do multivitamínico de vocês, vocês vão ver que as concentrações são várias substâncias, porém são pequenas concentrações. Tá? Dependendo de qual multivitamínico vocês tomam, basta uma cápsula ou até duas, né? No máximo é duas, dependendo da fabricante aí, que ele vai falar para você tomar por dia, né? A indicação deles é essa. Tá? Essa minha mesma que tem ômega 3 e tal, eles indicam tomar duas. Mas varia de marca por marca. Então vamos lá, gente. Seguinte. Essas enzimas, né, que são cofatores enzimáticos, tá? Elas vão se ligar a uma enzima que é inativa, que a gente chama de apoenzima, tá? E a gente vai transformar ela em uma enzima ativa, que a gente chama de aloenzima. Então vamos lá. Apoenzima, a gente pode chamar ela de enzima inativa. E o que vai fazer ela ativar ela, professor? Então imagina que é uma apoenzima e a gente tem uma coenzima. Quando essa coenzima ela se liga a essa apoenzima, elas vão se transformar na fase ativa dela, que seria a aloenzima. Tá? Então, a apoenzima é uma enzima inativa, que vai se ligar a um cofator e vai formar uma aloenzima. Tá? Vocês lembram famoso ciclo de Krebs, né? A gente não tem ali o acetil-CoA,
aquilo ali é um cofator, tá? Então, só ativa o ciclo de Krebs quando o acetil se liga ao CoA, entendeu? Então, é mais ou menos por aí, beleza? Outro ponto também que é muito importante vocês saberem, antes de a gente começar a falar uma por uma ali, é como se descobriram a importância das vitaminas. Que ele estava falando para vocês. Muito se preocupava com os macros, né? Carboidrato, lipídio e proteína. Mas, pô, e as vitaminas, professor? Tá? Então, o pessoal não pensava muito nessa época, nisso, tá? Então, foi descoberto ali a importância das vitaminas nas grandes navegações. Por quê? Quando se faziam aquelas expedições longas, né? Ia sair, se aventurar no mar aberto, Kraken, não sei o quê, Biriri-Barabá, aquele terror todo, em busca das Índias, a gente tinha um problema, que era armazenamento de alimentos. Já não tinha geladeira na época, né? Hoje em dia tem aqueles transatlânticos, né? Tem até shopping dentro. Agora não. Antigamente não, era raiz. Então os alimentos eles tinham que ser de uma forma que não estragava. Então, por exemplo, carnes e frutas apodreciam muito rápido, né? Então eles consumiam geralmente nos primeiros dias, mas essas viagens não eram longas. Imagina, pessoal, sair de Portugal e vir para o Brasil de barco, né? Hoje em dia você vai de avião, você sai aqui de um dia, no mesmo dia você está lá. De barco era dias, então, tipo assim, os alimentos eles iam se apodrecer, então eles tentavam conservar, mas eles consumiam rápido as frutas e carnes, e aí sobrava basicamente o quê? Alimentos mais secos. Então eles tinham aquele método de fazer carne seca, né, salgando a carne, tinha aquelas bolachas, zoando, né, biscoito bolacha, né, mas enfim, era biscoito seco, né, como se fosse uns creme crack, né, um biscoito de água e sal. Então era uma coisa muito restrita. E obviamente acontecia, tinha uma falta de vitaminas ali. Tá? Depois a gente pode fazer depois uma aula sobre doenças carenciais. Tem até umas questões da UNRV, né? Vocês já viram essas questões de doenças carenciais da UNRV? Se eu não me engano, tem. Acho que tem. Enfim, de qualquer forma, se tiver, a gente faz. Tá? Então, o que acontece? As pessoas começavam a sentir, os marinheiros, no caso, né? Fraqueza, tá? Começava a ter hemorragia na gengiva, principalmente, tá? Ficava desatento e, inclusive, podiam até morrer. E aí eu falo para vocês, pô, o estudante ele tem que consumir vitaminas por essa parte aqui, ó. Desatenção, tá? Muitos dos diagnósticos falsos diagnósticos, na verdade, de TDAH, vêm da falta de vitaminas, você sabia disso? Então, olha só, tem muito psiquiatra que às vezes vai lá com Ritalina, plau, plau. Não, Venvance, trau. Na verdade, a pessoa às vezes estava com pouca vitamina. Pode ser que aconteça, tá? Então, às vezes, pessoal, uma coisa que eu sempre indico para todo estudante, pô, tá ali estudando ali, tá com sono. Eu sei que dá sono, não é legal, vocês não vão estar motivados todo dia. A motivação ela vai fazer vocês começarem. O que vai fazer vocês chegarem onde vocês querem chegar vai ser a constância das coisas que vocês fazem na vida de vocês. Então, o estudo é a mesma coisa. Então, você está ali estudando todos os dias. É maçante? É maçante. Eu vou mentir para vocês falar que eu amo, que é legal? Caramba. Não, não. Estava até aqui, pode ver meus abas abertos, estou estudando também para residência. Então, olha só. Não é legal, porém vocês têm que ter uma constância. E aí, para isso, às vezes a gente fica desatento. Então, tá aqui, bate aquele sono, depois do almoço, tá, não sei o quê. Compra um multivitamínico, tenta fazer esse teste depois, toma um multivitamínico, toma um ômega 3, se hidrata bastante, pega um copão d'água que eu gosto, esse aqui que eu tenho aqui, ó, toma. Não vai fazer milagre, óbvio, mas ajuda, tá? Igual a questão do café, da pílula de café, pílula de guaraná. Lembrando também, se vocês forem tomar essas coisas, tomem antes das 3 da tarde para não comprometer o sono de vocês. E depois a gente entra nesse assunto aí de sono e tudo mais. O sono também é muito importante. Então, os marinheiros, eles viram que tinha essa necessidade. Pô, faltava muito. Então, eles ficavam se perguntando o porquê que esse diálogo acontecia. Quem já ouviu falar da história do Linus Pauling? Já deve aparecer a parte de vitamina C aqui. Quando eu chegar, eu falo um pouco mais sobre isso. Mas vocês devem conhecer a história de Linus Pauling, né? Que é aquele cara que fez aquela 1S2, 2S2, né? Por aí vai. Vocês sabem disso. Lembra lá da tia Teté do nono ano, né? Primeiro ano, nono ano. Então, assim, Linus Pauling mesmo ele era um adepto da vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ele tomava vitamina C todos os dias, tá? Inclusive, eu também tomo, fora o multivitamínico, tomo vitamina C também, aquelas efervescentes. Delícia, toma de manhã, um ótimo antioxidante. E Linus Pauling, querendo ou não, na época dele, né? Não faz tanto tempo assim, mas na época que a saúde não tinha evoluído tanto, né? A medicina é uma coisa muito nova, né? Linus Pauling viveu até 92 anos, pensa, né? Trabalhando com o que ele trabalhava, né? Então, olha só, em poucos dias de terra firme, se alimentando de fruta, de verdura, que ele está falando para vocês, a gente fica preocupado demais
em macros e esquece das vitaminas, tá? Não sei se as minhas amigas nutricionistas estão aí. Tem muita aluna nossa aqui que é nutricionista, viu, pessoal? Eu indico todas elas. Elas são fera demais. E a galera tá lá, poucos dias em terra firme. Imagina, pessoal, vindo de Portugal, chegando aqui no Brasil, encontrando aquela fartura de fruta. Eles conseguiam voltar, os sintomas desapareciam, pô. Olha que loucura. Então eles começaram a pensar, pô, o que tem nessa fruta, o que tem nessa verdura que tá me fazendo tão bem assim? Então a gente pode até repensar com essa história aqui da nossa alimentação. Tá? Então consumam frutas, verduras, não fica pensando só em macro, não. Tá bom? E aí, vamos lá. Primeiro de todas, tá? Que a gente sempre gosta de falar, é a tal da vitamina C, que é o ácido ascórbico, que eu estava contando agora a história do Linus Pauling para vocês, tá? E a principal doença, aí o vestibular quer saber o que de vocês? Quer saber se é hidrossolúvel ou lipossolúvel? Quer saber o que a falta dessa vitamina causa, tá? Geralmente a principal doença que vem ali agregada a ela, tá bom? E o nome da vitamina. Então vamos lá. Vitamina C ou ácido ascórbico, tá? A gente vai encontrar, obviamente, aonde, pessoal? Laranja, morango, goiaba, professor, goiaba, massa, né? Kiwi, tá? Tangerina, por aí vai. Beleza? Então, esses alimentos mais cítricos, assim, eles tendem a ter vitamina C, tá bom? Principal doença que a gente estava contando agora a história dos marinheiros também, era o escorbuto, tá? Então, no escorbuto, pessoal, eles tinham muito que sangramento gengival, sangramento nasal, lembra que a gente estava falando agora de hemorragias? Nesse sentido. O limão também, obviamente, tem, tá? Então, tipo, se consumir um pouco a laranja, um pouco de limão, consumir um pouco desses alimentos, vocês acabam tendo um risco de montar escorbuto. Obviamente, hoje em dia, muito difícil, né? Mas acontecer bastante, tá? Então, acabou-se que criaram uma lei, olha que legal. Inglaterra, né, gente? Criaram uma lei marítima inglesa, tá? Que obriga a ingestão desses frutos, de vitamina C, justamente para não causar mais escorbuto. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem as pílulas, né? Consome. Não precisa necessariamente ter a fruta ali, que é orgânica, vai estragar, né? Salvo que se você estiver no transatlântico, é de boa, né? Até no iatezinho também já tem frigobar, então vocês não tem muita desculpa, não. Tá? Então, lembrar disso aí. Escorbuto é causado pela falta de vitamina C ou, se vocês querem chamar de ácido ascórbico, podem ficar à vontade. Tá? Uma coisa que é óbvia também, pessoal, que vitamina C é hidrossolúvel, tá? Por isso que a gente consegue fervecer na água, suco de laranja, suco de limão, a gente consegue fazer o suco, eles diluem, tá? Vamos para a próxima. A próxima aqui, a dica, né, aqui não precisa. Escorbuto, corbuto, C, né, vitamina C, escorbuto, tá? Próximo. Falta de vitamina B1, ou, como vocês podem chamar também pelo nome da molécula, tiamina, tá? Vai causar a doença beriberi. Essa é mais fácil, né? B1, beriberi, B1, beriberi, tá? Acontecia muito também em navegações, principalmente asiáticas, tá? E aí o beriberi, né, em xingle inglês, em japonês, em chinês, na verdade é chinesa, né? Essa tradução é beriberi, tipo, não posso, né? Por que não posso? Não posso. Tá? Não sei se já perceberam, os asiáticos eles têm um jeito de falar, a linguagem deles é muito massa, assim, porque é uma linguagem mais antiga do que a gente está acostumado aqui nas Américas, né? Então, tipo, muito da linguagem deles vem de desenhos, vem de gestos, tá? Então, beriberi é como se fosse não posso trabalhar, tipo assim, tô cansado. Olha que a imagem da galera aqui, ó. Dava uma fraqueza, não levei, que nem, que nem quando a gente sai do almoço e vai lá estudar, né? Então, é isso aí, pô. É a fraqueza para se levantar, tá? Enfraquecimento muscular, dá uma paralisia total na pessoa, tá? E só de você for lá e, ó, tá com a vitamina B1 para dentro, uma tiaminazinha, fica zerado, a pessoa levanta, vai até a maratona, entendeu? Então, o pessoal fica lá assim, vamos trabalhar, por que não trabalha? Pô, tô very, chefe, very, então não posso cansar. Era mais ou menos por aí que falava. Beleza? Então, vitamina B1, beriberi, escorbuto, vitamina C, tá? Vamos para a próxima. Essa aqui as mães sempre falam, né? Isso aqui é vitamina de mãe, que é o quê? Vitamina A, tá? Ou como vocês podem chamar, retinol. Aí no caso da retinol, pessoal, ela é lipossolúvel. Por quê? Vou explicar para vocês. Esse nome, né, retinol, não é à toa, vem de retina, tá? Então, a falta de vitamina A, um dos principais
principais doenças ligadas dela é o quê? A cegueira noturna, tá? Então, viu lá, cegueira noturna, retinol. Falta de retinol, na verdade, né? Então, o nome é fácil de lembrar. No caso, é a vitamina A. Então, como vocês sabem, né, pessoal? Vitamina A está presente aonde? Na cenoura, né? Nos carotenoides, né? Aí, carotenoides vem de carrot, né? É cenoura em inglês, né? Quem gosta de Dragon Ball vai lembrar também do Kakaroto, né? Que é o Goku. O Goku usa aquela roupa laranja também, em homenagem ao nome dele, né? Kakarot. Kakaroto, cenoura. Aí, o nome do filho dele é Gohan, que significa arroz. Então, o pessoal gostava de comida lá, né? Então, assim, pessoal, é um hormônio lipossolúvel, beleza? Quais funções ele tem no nosso organismo, tá? Obviamente, tem a questão do desenvolvimento da retina, então, pouca vitamina A faz com que você tenha uma cegueira noturna e, em contrapartida, muita vitamina A faz com que você tenha uma boa visão. Obviamente, você não pode extrapolar, nada demais é bom, nem água, tá? Quem dirá cachaça, né, pessoal? Então, olha só. Retinol, retina, então, um bom desenvolvimento da retina. Outra função também, pessoal, é manter a nossa pele e mucosas saudáveis, tá? Então, ele vai fazer uma função protetora contra infecções. Olha que bacana. Lembra que nossa pele, pessoal, é o maior órgão do corpo humano. A pele é um órgão. Tá? Ela está em contato com a atmosfera, então é um órgão muito exposto. As suas mucosas também, né? A mucosa ocular, a mucosa nasal, tá? A oral também. Beleza? E aí, olha que legal. Não tem o ex-presidente dos Estados Unidos, né? O Trump. Qual que é a cor dele? Bicho, né? Laranjão. Por que tem pessoas que são laranja? Por causa dos carotenoides. Por causa do caroteno. Tá? Então, lembra? Carot, cenoura. Ele fica laranja. Porque na pele a gente vai ter também, justamente para fazer a função protetora, ele também tem uma certa função de pigmentação. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, com uma boa quantidade de vitamina A, você tem uma boa visão e uma proteção contra infecções na sua pele e mucosas. A vitaminose, ou seja, a carência dessa vitamina, vai fazer com que você tenha infecções recorrentes, cegueira noturna, tá? Será que tem alguém pedindo para entrar? Eu não estou vendo. Vou aumentar aqui, que é bom, vai que vocês falam alguma coisa no urso, né? Cecília perguntou que a forma da vitamina C se relaciona com o beta-caroteno. Na verdade, não é nem a vitamina C, é a vitamina A, tá? As duas são laranjinhas, confunde, mas é o A que está relacionado. Acho que você já tinha feito essa pergunta um pouco antes, né? De eu chegar aqui no slide, né? Então, vamos lá. Sei. Beleza? Vocês sabem o que é xeroftalmia, pessoal? Xero, lembra das xerófilas? Não tem as plantas que são xerófilas? Xero é seco, filo de folha, então folhas secas. Xeroftalmia, oftalmo, de olho, então olho seco, tá? Então pode causar também a tal da cegueira noturna, tá? Outra coisa também que é importante vocês saberem é o seguinte: vegetais que são amarelados, alaranjados, eles vão conter muito beta-caroteno, que a Cecília acabou de perguntar, tá? Ah, tá, função da vitamina A, vou falar agora. Esse caroteno, ele vai pegar, você vai ingerir ele. O metabolismo dessa vitamina, por ser lipossolúvel, isso é importante vocês saberem que ele é lipossolúvel, por isso que ele está na pele, por isso que ele está na retina, ele vai ser metabolizado no fígado, tá? Lá no seu hipocôndrio direito. Beleza? Então, o fígado, ele vai pegar, você vai ingerir. Alguém pediu para entrar. Gente, se tiver alguém lá no grupo me esgoelando, falando para eu aceitar, vocês me avisem que alguém ligou ao dia aceita, viu? Tô aqui focado. Então, vamos lá. O fígado vai fazer essa conversão do beta-caroteno lá no fígado, vai ser convertido em vitamina A, tá? E aí o fígado vai pegar e vai distribuir pelo sistema porta-hepático essa vitamina para o seu corpo. Tá bom? Alimentos que são amarelados, né, pessoal? Ou alaranjados, então a famosa cenoura, pimentão, é bom, tá? Aí que vem a parte massa também. A gema do ovo, né? Já viu que ela é meio laranjinha, amarela? Aquilo ali é cheio de vitamina A, beleza? O próprio fígado, o alimento fígado, vou falar para vocês, o fígado é o maior polivitamínico que você tem aí. A maioria das vitaminas vão ser metabolizadas no fígado. Então, o fígado ele meio que metaboliza e já armazena um pouco para poder distribuir, ou caso você precise depois, né?
Não só com a glicose, ele também faz isso com vitamina. Então, de vez em quando é bom vocês comerem fígado também. Fica uma delícia, pessoal. Se vocês fizerem bem feito aí, corta o fígado que nem fazer lá, jogam cebola, jogam pimentão, fica supimpinha, tá? Então, alimentos importantes aí, já mais amarelados, mais alaranjados ali, vai ter essa... Já viram que o ovo caipira? Ele é mais alaranjado mesmo. Já perceberam isso já? Vocês consomem, gente? Vocês são mais frescos para alimentação? Eu como qualquer coisa. Já repararam, né? O ovo caipira é mais alaranjado. Comer ovo aí todo dia. Cadê o bonde do comer ovo todo dia? O pessoal que tá na dieta aí também. Projeto Fitness. Vou tomar água aqui, minha garganta tá arranhando. 4 por dia, top, João Daniel. É nóis, né, Danielzão? Tá esperando tu mesmo, Daniel, se não testar aí. Danielzão, tô ligado que ele faz esporte das anteras. Então vamos lá. O Joãozinho também. Tem que comer a proteína, pô, mais barata, mais, com ótima qualidade. Vendo a gema também, você não precisa comer muita gema, né? Pode tirar a gema e comer mais claro, mas come a geminha um pouquinho. Depende também, se vocês for magro igual eu, assim, eu como a gema até. Vamos lá. Alimentos que são ricos em vitamina A, óbvio. Esses mais amarelos, tá? Peixe, pessoal, ele... Não, minha garganta tá... Peixe é top também, pessoal. De vitamina, de gorduras boas, tá? Própria manteiga mesmo, no ovo, rico em vitamina A. Pimentão, que estava citando para vocês agora. Pelo incrível que pareça, pessoal, rúcula, o pessoal às vezes não gosta muito porque é muito amargo, né? Mas rúcula, couve, são alimentos excelentes e ricos em vitaminas. Não tem só uma vitamina, tem várias. Tá? Então, quanto mais verde escuro tem, mais vitamina, tá? E aí, vamos lá. Como estava explicando para vocês, a questão da importância do retinol com o desenvolvimento da visão. Tá? Então, ele vai manter aqui, ó, a retina mais saudável, vai manter as mucosas mais coradas. Já viram que a mucosa ela também é meio vermelha, meio alaranjada? É só vocês olharem no espelho a boca de vocês, dentro do nariz, vocês vão perceber isso. Tá? Então, a mucosa ela tem essa cor mais avermelhadinha, tá? Desenvolvimento ósseo e da arcada dentária também é muito importante a vitamina A, tá? Os marinheiros mesmo, eles perdiam o dente. Já viu aqueles filmes, né, desenho, tem filme, tem série, de pirata, né? O Piratas do Caribe, por exemplo, já viu que os piratas eles são sem dentes, os dentes fudidos, por quê? O pirata ele passa o dia no alto mar, né, e tal, fazendo as coisas de piratas deles, né? Beleza? Então, olha lá. Carne, tá? Tudo que é vermelho, pessoal, amarelo, vitamina A, tá? Então, carne de forma geral, vegetais, beleza? Você consome eles, então, por meio da alimentação, e aí o que vai acontecer? Que interessante. Lá na sua mucosa intestinal, a gente tem aquelas células ciliadas, né? Esse retinol, obviamente, a proteína vai ser quebrada, né? Os aminoácidos vão ser digeridos, vão ser quebrados ali pelos aminoácidos, ou pelas enzimas, e aí a gente vai absorvendo eles pela nossa mucosa. Junto com esses aminoácidos, junto com todos os nutrientes, a gente vai ter o retinol vindo junto. Então a gente absorve pelas células intestinais, tá? E aí vai acabar parando no sangue. Do sangue, a gente vai ter uma quimiotaxia, tá? Para o fígado. E aí, lembrando o seguinte, pessoal, olha que parada genial. Isso aqui é bom, isso aqui pouca aula fala, hein? Presta atenção. Alimentos e substâncias que são apolares, ou seja, que não diluem água, elas vão ser carregadas por proteínas, né? Então, por exemplo, não só as gorduras, já ouviram essa história da gordura, já ouviram falar, né? Então, por exemplo, você consumiu gordura. Esse lipídio ele não vai ser carregado no sangue livre, como, por exemplo, a glicose. A glicose ela vai livre no sangue de uma boa, né? Ela vai ser transportada por uma proteína. Quando a gente fala de lipídios, a gente conhece aquelas moléculas, né? LH, né? Ou, perdão, LDL, LH é do ciclo hormonal, que eu estou estudando isso aqui, estou com isso na cabeça, foi mal. Então, HDL, o LDL, o VLDL, né? Então, HDL, né? O Low Density Lipidiums, tá? Então, lipídios de baixa densidade. Tem o High Density Lipidiums, né? Seriam os lipídios de alta densidade.
Tem os very low, né, o VLDL, né? Então, assim, essas proteínas, elas carregam lipídios no sangue porque o lipídio ele não consegue diluir no sangue, porque o sangue é água, como se fosse, né? Então, o sangue ele é hidrofílico. Vitaminas que não são hidrossolúveis, como é o caso da vitamina A, que é o retinol, ele também precisa de uma proteína para transportar. Quem transporta o retinol, que é a vitamina A no sangue, são os quilomicrons. Tá? Anota aí, quilomicron. O pessoal às vezes fala por deles, mas toda aula que eu dou de enzima, de negócio, eu sempre falo isso aí. Quilomicrons, tá? Então, caiu no sangue, porque a gente absorveu pela mucosa intestinal. O quilomicron vai lá, se conecta ao retinol, e aí, por meio de quimiotaxia, ou seja, os receptores específicos, eles vão fazer com que esse retinol chegue lá no fígado, tá? Chegando lá pelos receptores, né, essa massa também. Esse é um receptor que tem no fígado chamado apolipo, entendeu? Porque ele é lipofílico. Proteína é. Porque é uma proteína que tem filia, pô, vão massa demais, né, velho? E aí, se vocês prestarem atenção aqui em cima, cadê? A apoenzima, não se complementa com a coenzima, então, receptor apolipo, entendeu? Biologia é palavras. Apolipoproteína é. Então, ele vai pegar a proteína que é o quilomicron vai chegar lá e dar para eles o retinol. Esse fígado ele vai pegar e transformar esse retinol em ésteres do retinol, tá? E aí ele vai fazer como se fosse um retinol proteína ligado, né? O fígado ele faz muito isso, pessoal. Ele pega uma coisa que não dilui bem no sangue e transforma em uma coisa mais aceitável para o nosso corpo. Então ele faz isso. Ele vai ligar, ó, aqui são as bolinhas para acompanhar. Ele vem em bolinha, e ele sai aqui bolinha com triângulo, tá vendo? É como se fosse assim, um retinol proteína. Ele vai acoplar um no outro. Igual a gente fez ali com a coenzima e a coenzima, que é uma coisa, ele vai ligar o retinol com proteína, tá? Formando o RBP. Aí esse RBP de retinol ele vai para os tecidos, tá? Então a gente só consegue finalmente pegar esse retinol, colocar na nossa retina, na nossa pele, depois que ele é metabolizado pelo fígado, tá bom? Até aqui tudo bem? E aí, futuramente, esse retinol vai ser oxidado, vai formar o ácido retinóico, tá? E aí, desse ácido, lembra que os ésteres, quem é que lembra a formação de éster, pessoal? Éster é ácido carboxílico mais álcool, né? Se vocês forem parar para prestar atenção, retinol, ou álcool, lembrar das aulas do professor Matheus, do professor Breno, das minhas aulas de química. Retinol, ol, é um álcool, certo? Por isso que vai fazer um éster, isso aí, tá bom? Então, se cria esse éster, tá? Parte desse éster se oxida, vira ácido, tá certo? E aí, olha lá que legal. Dentro do nosso olho, né? A gente vai ter, então, aqui, ó. O você acha que não vai ter, né? Mas vocês sabem que na retina a gente vai ter dois fatores importantes lá. A gente vai ter os cones e os bastonetes, né? O cone responsável pelas cores, cone de cor, e os bastonetes pela questão da luminosidade, tá bom? Então, a falta dessa vitamina A pode causar o quê? As manchas de Bitot, que são como se fossem as manchinhas brancas. Pode formar úlcera córnea. Pode formar ceratomalácia. Tá? Então, são alterações visuais que ninguém quer ter. Obviamente, a incidência dessas doenças é baixa hoje em dia, tá bom? Mas olha só que legal. A gente vai ter, então, aqui uma visão normal. Olha só como é que são as células. Ela começa a sofrer algumas modificações pelas faltas de vitamina. Como é que vai ficando as células? Elas começam a fazer uma diferenciação, tá? Que aí, se a gente for comparar aqui, ó, ela vai fazer aqui, ó, como se fosse a imagem histológica disso aqui, tá vendo? Isso que a gente chama de metaplasia epitelial, ó. Vai fazer metaplasia, fica avançado, e aí tem um risco maior de dar câncer, tá? Então é basicamente isso, pessoal. O câncer ele vai vindo de uma série de mudanças da célula, que se isso fosse repetindo, pode ser que essa mudança seja de uma forma mais grave, tá? Outra questão também interessante é o seguinte, olha só. A gente vai ter uma queratinização
da pelve renal, tá? Por essa deficiência de vitamina A. E aí é ruim porque a pelve renal é onde vai, depois da filtração dos néfrons, é onde a urina vai se concentrar para poder descer por ureter. Então, se essa pelve está modificada, a pessoa começa a ter muito cálculo. Então, poxa, olha tanto de coisa que pode acontecer com você simplesmente não comer cenoura, tá? É isso, beleza? Então, ó, pode dar cálculo renal, pode dar cegueira. Então, fique esperto, tá? As vitaminas B1, que a gente estava citando agora há pouco, né? Falando um pouquinho mais sobre elas, estava falando para vocês, que é o beriberi, a doença que é mais causa. Ela é hidrossolúvel, tá? Assim como a vitamina C também é, tá? Principais funções que elas fazem, além da questão muscular, vocês viram lá que o beriberi eu não posso. Tá? Então ele vai manter uma boa tônus muscular, um bom funcionamento também do sistema nervoso, tá? Por isso que é interessante a questão do óleo de peixe, tá? É bom, obviamente, a longo prazo não vai tomar uma no dia, tu não vai virar o Jimmy Neutron, né? Nem o Albert Einstein, mas é uma coisa a longo prazo, beleza? Curiosidade, pessoal. Galera aí que tem filho, cadê? Cadê os pais e mães de plantão? Tem alguém aí? Até agora não, né? Os futuros pais e mães, então, vamos lá. Vocês pensam em ter filho, né, pessoal? Essa geração aí. Eu mesmo queria ter pelo menos uns dois, mas não tá na hora, não. Então, olha só. Guarda essa mensagem aí para vocês, futuros pais e mães, tá? Na caderneta da criança, tá? Na tratada de pediatria, ele vai estar lá falando da questão da dieta infantil. É extremamente importante, obviamente, a criança depois que passa da fase da alimentação obrigatória, que é até 6 meses, e a complementação de leite até 2 anos, né? Ela tem que consumir gorduras boas, tá? Então tem que consumir gordura boa. Por quê? Desenvolvimento neurológico, tá? Se a gente tem muitas pesquisas que falam sobre isso, que é o seguinte: a desnutrição, ela causa o quê? Obviamente, fora um monte de outros fatores biopsicossociais na pessoa, causa maior chance de demência, maior desenvolvimento escolar. Olha que loucura. Então, uma boa alimentação no início da vida, ela é extremamente essencial para o bom desenvolvimento neurológico desse paciente, dessa pessoa, tá? Então, assim, é recomendado, às vezes a pessoa não tem nem condição, tem gente que dá óleo de canola, até óleo de soja, assim, bem pouquinho, na colherada mesmo, assim, ou no alimento, ou no próprio alimento, que a gente, hoje em dia, já faz tudo com azeite, tudo com óleo, não sei o quê. Então, os alimentos naturalmente já tem, né? Mas, assim, gorduras, obviamente, boas, era melhor ser boa, né? Óbvio, mas tem que ter gordura na alimentação, lipídios na alimentação, para desenvolvimento neurológico. Se vocês forem lembrar, por exemplo, a bainha de mielina dos neurônios é feita de lipídio. Tá? Então, não se esqueçam disso. A gente precisa desse nutriente para conseguir abastecer e formar esses neurônios. Tá? É muito importante. Então, a outra coisa também, além de facilitar na tônus muscular, no desenvolvimento neurológico, a vitamina B1, que é a tiamina, ela também vai auxiliar na respiração celular. Se vocês forem ver o ciclo de Krebs, vai ter uma tiamina lá no meio. Então, ela auxilia no ciclo celular, na respiração celular. Tá? Ou seja, a carência dessa vitamina, ou a vitaminose, vai causar o beriberi, que é aquela fraqueza muscular, aquela disposição. A pessoa vai ter perda de apetite e fadiga muscular. Então, isso é um problema grave, né? Que é legal aí também, se vocês forem perceber, o pessoal que tem cachorro em casa. Na ração do cachorro de vocês também tem. Vocês têm um desenho da ração aqui. Tá? Depois dá uma olhada lá, que você vai ter a tiamina assim, na ração do cachorro. Tá? Outra coisa também interessante, principais fontes de alimentos que tem vitamina B1, tá? Cereais, tá? Castanha, granola, pessoal que foi mais do sul e pinhão, o famoso feijão, tá? Leite, fígado sempre, né? O próprio peixe, e no caso aqui carnes mais magras também, né? Mais frango, mais peixe, tá? O pão também é interessante, pessoal, o quê? Pão mais integral mesmo, né? Pela questão também, até pela questão também de ter menos glúten, na verdade, né? A questão das fibras. Fibra também é muito importante que o pessoal ignora. Tá? Então, além de vitaminas, também eu oriento que vocês consumam fibras até para vocês conseguirem ter um bom trânsito intestinal. Tá? E vamos lá. Como eu estava falando para vocês, funções da vitamina B1. Conversão de energia para as células vai ter relação com o ciclo de Krebs. Vai manter o nosso sistema muscular e nervoso mais sadios.
vai ter uma boa tônus muscular, ou seja, você vai conseguir fazer mais contração. Então, o pessoal aí que está trabalhando todo dia também, isso é ótimo você saber disso, tá? E vocês sabem também que B, vitaminas B, tem uma porrada, né? Tem ali a B1, que é a tiamina, mas a gente também tem a B2, né? Até 12. Então, olha só, B2, a gente vai ter a riboflavina, que ela também é hidrossolúvel. Presta atenção que até agora a única lipossolúvel que eu falei foi qual? Vitamina A, tá? Então, C e B são hidrossolúveis. Outra questão também interessante. Função do organismo, da B2, que é a riboflavina, tá? Ela vai auxiliar onde? Na respiração celular também, tá? Vai manter uma boa tonalidade da pele, tá? E também vai atuar na questão da coordenação do sistema nervoso. Professor, bem parecido com a B1, né? Sim, então por isso que a gente fala complexo B, né? Tem aquelas propagandas do Nescau cereal, não sei o quê. Aquilo ali não é muito saudável, não, mas se vocês forem ver lá, vai ter lá. Tem vitamina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem vitamina B lá, complexo B. Vê depois na caixa lá que vocês vão ver que tem. Obviamente, eu oriento que vocês consumam granola, né? Que é mais de boa, né? E vai ter as mesmas vitaminas do Nescau Ball e mais ainda, tá? Tem uma granola muito boa, pessoal. Vocês veem lá. Porque o pessoal, às vezes, que não gosta de granola, porque tem aquelas granolas que a maioria vem com passas, né? O pessoal, às vezes, não curte muito passas. Mas hoje em dia tem umas granolas massas, pô. Tem... Não é tão caro, não, pô. Tem umas com coco, umas com... Tem uma que eu tô gostando bastante, que tem uma de frutas vermelhas, tem uma lá que vem avelã também, top. Não tem nozes, não. Não é, nozes não, é... Tem nozes, né, esse aí. Mas não tem passas. Se não já enjoei, já não dá, não. Então, consumam cereais, independente. O pessoal que gosta de passas também é top. Eu gosto mais aí quando faz uma farofinha com passas, um negócio assim. Mas vamos lá. Depois vocês colocam no chat aí se vocês são o time passas ou o time sem passas, tá? Então, a carência de vitamina B12, ou B2, perdão, é o seguinte. Vai ter ruptura de mucosa, tá? No lábio, na língua, na bochecha. Lembra que isso aqui é tudo mucosa, ó. Mucosa oral, mucosa nasal, ocular, tá? Se você for puxar aqui, quando a nossa mãe puxa aqui pra gente ver se não tá anêmico, não tem? Nossa mãe que faz isso, mãe, vó. Aqui é a mucosa ocular, tá? Mucosa oral, beleza? Outra coisa também que é importante, inflamação da conjuntiva, pela questão da mucosa, tá? Fica mais sujeito a infecções, para vocês isso aí também, beleza? Dica boa, pessoas que têm doenças de pele, às vezes, né? Uma dermatite de contato que não termina nunca, às vezes a imunidade baixou, criou alguma micose, alguma coisa assim, às vezes pode estar relacionado à alimentação, tá? Ficar esperto nisso aí. Outras fontes, obviamente, dessas proteínas B, ou vitaminas B, perdão, tá? É as carnes magras, como você, peixe, frango, tá? Questão do ovo, questão do leite. O fígado, sempre fígado. Vegetais folhados, foi para vocês, a rúcula, quanto mais escuro, melhor. Professor, eu amo o alface americano. Já viu que ele é bem clarinho? Ele tem pouca vitamina, tá? Mas se for o que tem, consome, tá? Então, vegetal que for. Já viu o cachorro? Ele tem um instinto muito interessante. Cachorro, quando tá passando mal, ele come grama. Depois vocês prestem atenção de vocês, tá? Então, as funções da riboflavina, ou B2, tá? Auxílio na questão da respiração celular, para vocês do ciclo de Krebs. Vai manter uma pele mais saudável, tá? E também ela vai ajudar na produção de células sanguíneas. Isso é muito importante saber, tá? Então, é essencial, tá? Outra hidrossolúvel também do complexo B seria a vitamina B3, tá? Ou niacina, tá? Essa niacina, pessoal, ela vai ser hidrossolúvel, como eu falei para vocês, também vai manter tônus, vai manter um bom funcionamento agora do sistema mais digestório, tá? Também atua na coordenação nervosa, beleza? E a avitaminose de B3 ou carência, né, vai dar a famosa doença pelagra, tá? Tá aqui, ó. Para vocês lembrarem, tá? Então, doença de pele, infecção de pele vai estar mais sujeito, falei para vocês isso aí. Dá fraqueza também, dá um nervosismo extremo, a digestão fica horrível, porque vai inflamar toda a mucosa intestinal, então vai dar muita diarreia, vai dar umas feridinhas na pele, então é horrível. Então, consumam alimentos, carnes magras, ovo, leite, filho, tá?
Estou contando para vocês. Funções da B3. Sistema nervoso saudável, pele saudável, digestório saudável, tá? Indo para B6, também hidrossolúvel, né? Ou como a gente pode também chamar carinhosamente de piridoxina, tá? Essa molécula, ela tem uma função de quê? Atuar também na respiração celular. Vai manter também função do sistema nervoso. Estão vendo a importância do ômega 3, né? Porque, da onde é que tiraram, professor, que o ômega 3 era bom para a cabeça? Isso aí. Tá vendo? O ômega 3 é o óleo do peixe, ele é rico em complexo B. Tá? É daí que vem essa historinha toda. Tá bom? Auxilia na formação também de hemácias. Muito importante saber isso aí. A sua carência também vai dar doença de pele. Vai dar uma apatia. Então, pessoal, às vezes o nosso estresse... Já perceberam que a gente está com fome? Quem é assim? Eu sou desse jeito. Minha esposa também é um caos, assim, quando tá com fome. Então, tá com fome, irritado, pé da vida, quer quebrar tudo, aí come e fica de boa. Vocês são assim também? Às vezes acontece. Então, às vezes dá uma apatia, dá uma deprê, uma indisposição. Muita coisa aí está relacionada, obviamente, ao emocional, mas muito também está relacionado à nossa alimentação. Gente, o corpo é uma coisa única, tá? Então, não basta você tentar focar só em estudar se você não pensa em manter uma alimentação saudável, uma boa hidratação, tá? Uma questão também de atividade física. Professor, eu não sou mil para conseguir fazer, eu sei, mas é questão de rotina. Então, tipo assim, que nem eu falei para você, o negócio da constância é o que importa, tá? Dá para separar um pouquinho do teu dia. Eu sei que é uma correria louca. Vocês também, futuramente, no hospital também não vão ter tempo para fazer quase nada disso, mas quando tiver, faça. É importante. Pô, atividade física, alimentação saudável e manter o estudo constantemente, diariamente, tá? Principais fontes já estão ligados, né? Cereal, pão, fígado, leite, ovo, carne magra, beleza? Lembra do óleo de peixe, beleza? Função da B6, atua na respiração celular, mantém função cerebral, formação de hemácia também, tá? Ajuda na digestão de proteínas e síntese de anticorpos, porque a questão também das infecções, né? Não falei para vocês isso aí. Então, ele vai ajudar aqui na questão do sistema imune, justamente pela questão, principalmente pele, né? B9 vocês ouvem falar demais, que é o famoso ácido fólico, né? Também hidrossolúvel, tá? Função do organismo, ele vai ajudar muito na síntese das bases de DNA. Aí já tem uma função diferente, tá? O ácido fólico, ele fala bastante. Vitamina B9, o ácido fólico, fala muito. Aí vem aqueles alimentos ali que a gente gosta, né? Um camarãozinho, uma lagosta, né? A síntese, então, de DNA, tá? Vai ter muita multiplicação celular, principalmente na gravidez. Então, por isso, estava perguntando, quem já teve filho aí. Outra coisa que vocês anotarem aí, ó. Alimentos com gorduras boas, quando o moleque estiver passando de 6 meses. Outra coisa também que vocês têm que anotar aí, ó. Mulher grávida tem que tomar ácido fólico. Vocês vão ver isso aí. Não sei se vocês já acompanharam a gravidez de alguém, mas vocês tomam o tal do ácido fólico, que é a vitamina B9. Mesma coisa, tá? Ajuda na multiplicação celular, é muito importante na gravidez. A carência de B9, o que vai acontecer? Vai ter toda uma esterilidade masculina. Ah, professor, agora que eu vou tomar todo dia B9. É, mulher. Tá? Então, a carência dele pode deixar vocês, homens, estéreis, tá? Pode dar malformação fetal, que é principalmente espinha bífida. Primeiro semestre que eu estava na medicina, acho que lá no terceiro semestre, segundo semestre, cheguei a ver um neném que nasceu com espinha bífida. E aí foi engraçado, o pessoal foi tratar da espinha bífida e acabou que ela sugou para dentro, não sei, ninguém sabe como é que fizeram, a gente fez até um artigozinho sobre. Principais fontes, vegetais folhados, a rúcula, o couve, tá? O alface mais escurinho, frutas, bendito cereal, frutos do mar, essa é massa, né? Um lagostinho, um camarão, um siri, um caranguejo, tá? E aí também pela questão, a nossa própria flora intestinal também já produz um pouco as bactérias de lá, tá? Mas em grávida, gestante tem que tomar o ácido fólico, que é a vitamina B9, beleza? Vou contar para vocês, o ácido fólico ele aumenta muito a produção de hemácia, a mitose celular, vai auxiliar na digestão dessas proteínas, auxilia na síntese de DNA e ajuda também na multiplicação celular, beleza?
Ah, eu tinha bife desse aqui, ó, porque não estava entrando nada. Não. A gente pode ter uma bifida oculta, uma bifida que a gente chama de meningocele, ou a mielomeningocele. Qual que é a diferença? Ó? A meningocele, ela é só o líquido, tá? A oculta é oculta, né? A meningocele é só líquido e a mielomeningocele vai medula. Por isso que é mielo, medula e líquido. Aí que é foda de operar isso aqui, tá? Então, para quem não conhece, prazer, se tem líquido. Vamos para a próxima, vitamina B12, tá? Ou ciano... Lembra das cianobactérias, né? Cianocobalamina, tá? Ela também é hidrossolúvel. Lembrando que até agora a única lipossolúvel que eu falei foi a A, tá? E é hidrossolúvel, função do organismo, vai renovar a célula, vai fazer maturação de hemácias, tá? Faz síntese de nucleotídeo, então tem uma função parecida com a B9, tá bom? A carência dela vai causar anemia, tá? Justamente porque, professor, pô, se ela ajuda na renovação celular, na maturação de hemácias, a falta de renovação de hemácia causa o quê? Anemia, pô. Não é não? Vai ter também distúrbios nervosos, e volta aquele negócio, complexo B é muito bom para desenvolvimento neurológico, tá? E as principais fontes já sabem, frutos do mar, carnes magras, ovo, leite, derivados, tá? A B12, pessoal, vai ter o quê? Como eu falei para vocês, uma função de renovação celular, uma maturação de hemácias, por isso da questão da anemia, um bom funcionamento do sistema nervoso, então ela vai atuar principalmente no encéfalo e na medula, tá bom? A vitamina C, está falando um pouquinho dela ali, agora explicando um pouquinho mais, tá? A vitamina C em si, ela vai ter uma função no organismo de manter a integridade dos seus vasos sanguíneos, vai auxiliar na questão da formação de colágeno, tá? Então isso é muito importante, principalmente para quem às vezes já tem algum problema cardiovascular, beleza? Então vitamina C, pessoal, todo dia de manhã também é bom para muitas coisas, né? Mas enfim, ela ajuda também na manutenção da tua vida, é bom para radical livre, então previne câncer, beleza? Função, lembra que estava dando o sangramento gengival, do escorbuto, lembra? Escorbuto, vitamina C, escorbuto. Vai fazer uma manutenção da pele gengiva, previne infecção, como está falando de você. Questão da carência, causa escorbuto, causa insônia, a pessoa fica nervosa, principalmente em criança, dá um cansaço, dá uma apatia. Então, falando para vocês, muitas das coisas que a gente vê assim, de questão também de irritabilidade, vem disso aí, sono também vem disso aí, tá? Vai ter do articular também. As fontes vocês sabem, né? Goiaba, inclusive, pessoal, goiaba tem mais vitamina C que laranja, sabendo dessa? Essa é massa, depois vocês dão uma olhada aí. Então, goiaba, laranja, limão, cerola, kiwi, tomate, por aí vai. Tá? Cajuzão, morango. De folha, couve, repolho, tá? Repolho é massa. Quando eu penso no repolho roxo, só penso em indicação de indicador ácido básico, né? Mas o repolhozinho também é bom, né? Às vezes a gente come repolho só em yakisoba, né? O pessoal chegando nos 45% do tempo. O pessoal do time com passas aí. Olha só. Funções da vitamina C, pessoal. Auxilia no sistema imune, mantém saudável e íntegro os seus vasos sanguíneos, está falando para vocês, principalmente para quem tem problema cardiovascular. Conserva saudáveis tecidos conjuntivos, tá? Justamente pela questão da produção de colágeno, por isso também da questão dos vasos, tá? Então, tinha aquela moda, né? Tinha uma época que estava na moda aquelas balinhas de alga, né? Só fala que era bom para colágeno, não sei o quê. Vai ficando velho, o pessoal que quer consumir colágeno. Colágeno é bom. Vai auxiliar na absorção de ferro, e aí por isso que vem aquela coisa, né? Quem aí nunca, depois de uma feijoadinha, vem aquela laranja? Isso é científico, científico. Por quê, pessoal? Vamos lá. Feijão é cheio de ferro, né? Consumir o ferro ali. Para você absorver esse ferro ali, é legal você depois dar na laranja, chupa uma laranja, toma um suco de laranja, um suco de limão, um suco de goiaba, de morango. Vai auxiliar na absorção desse ferro. Massa pra caramba, né? Em contrapartida, o leite, ele prejudica a absorção de ferro, tá? Então não consome feijoada com leite, não. Beleza? Olha que legal.
A vitamina C, ó, ela vai fazer toda uma formação deficiente de colágeno, tá? Contando para vocês agora, né? E essa deficiência de colágeno, ó, ela vai fazer um mau suporte dos vasos, porque o vaso ele vai ficar mais frágil sem esse colágeno, ele vai romper. Por isso que sangra a gengiva, tá? Vai aparecer manchas na pele, beleza? De como se o vaso estourado mesmo, tá? Pode dar também um perióstiozinho, uma dorzinha na articulação, por causa da falta de colágeno. Não sei se você sabe, o tecido cartilaginoso ele tem colágeno, tá? Então, tecido cartilaginoso tem colágeno, beleza? Então, obviamente também vai dar uma informaçãozinha ali na articulação. Outras coisas também podem acontecer o seguinte, tá? Vai ter uma síntese inadequada de osteoides, ou seja, pela questão que eu tô falando para vocês aí do cálcio, tá? Então, na matriz óssea também vai estar desenvolvendo. Vocês vão ter um processo assim, de cura mais lento, mais deficiente, tá? Então, às vezes você vai se cortar ali, vai demorar mais tempo para você se recuperar, porque seus vasos estão muito frágeis, beleza? Então, a vitamina C deficiente causa anemia, causa hematoma, né, sangramento gengival, dente pode ficar mole e cair. Já viu que os piratas tudo sem dente? Tem a ver com isso aí, tá? Agora sim, a segunda lipossolúvel, tá? A segunda lipossolúvel vai ser quem? Vitamina D. Ou, como os íntimos chamam, calciferol, tá? O calciferol, pessoal, ele não vai ser encontrado pronto nos alimentos, tá? Então, a gente vai ter uma pré-vitamina D nos alimentos e a gente vai converter essa vitamina D pela ação do sol. Lembra que eu comentei isso com vocês lá no início da aula? Bora! Quem está dormindo aí, vão acordar. Ó, essa parte é importante. Ó, anota aí, ó, pega a canetão, anota aí, que é o seguinte: importante tomar sol na infância. Professor, vou tomar sol de meio-dia? Não. Sol legal é antes das 9 e depois das 4. Então, pega o nenenzinho. Ó, hoje vocês estão aprendendo a ser ótimos pais e mães, né? Futuramente aí. Então, é só. Lipídio na infância é bom, lipídios bons, tá? Para desenvolvimento imunológico. Já viram aí também que gestante toma ácido fólico, que é a vitamina B9. E agora a questão do solzinho, tá? Então, levar o neném de você depois para tomar um sol de vez em quando. Então, bota ele aqui no colo depois, vai no sol. Não só o neném, pessoal, vocês também é importante. A pandemia, eu falei para vocês aí que a vitamina D caiu de todo mundo. Então, pega um solzinho antes das 9, depois das 10. Vai dar uma revitalizada em vocês vão ver. Para quem gosta de exercício físico, dá uma corridinha ali de manhã cedo, antes das 9 horas, para pegar um sol, assim, dar uma energizada, tá bom? Então, função da vitamina D no nosso organismo. Facilita a absorção de cálcio e fósforo, tá? Principalmente no intestino. Obviamente, se a gente absorve mais cálcio, vai ajudar também na questão da formação dos ossos da cadeia dentária. Ai, ai. Tá? E aí a falta dessa alimentação com vitamina D, que no caso é a pré-vitamina D, que vai ser convertida no sol, é o raquitismo, tá? Que é o quê? O osso fraco, o osso mal formado, tá? As principais fontes de pré-vitamina D, lembra que a vitamina D é convertida pela questão da luz do sol, é o óleo do fígado do bacalhau, né? O próprio ômega 3 já tem, tá? Fígado, como sempre, porque é lipossolúvel. Leite, gema do ovo, cereal, tá? Então, alimentos que são mais ricos em gordura. Por que alimentos ricos em gordura? Porque ele é lipossolúvel. Pegou a visão? Tá? Função da vitamina D. Aumenta a absorção de cálcio. Aumenta a absorção de fósforo. Tá? Vai ajudar na formação dentária, a formação óssea. Tá? Evita a malformação. Tá? Faz isso com vocês aí. Então, olha só que legal, ó. Tá lá, ó. A gente tem aqui a 7 desidrocolesterol pela radiação solar, que é as ondas UV. Vão se transformar em pré-D3 pelo calor vitamina D3, tá? Isso tudo acontece na pele, tá? Lá na circulação, vitamina D
vai se ligar ao DBP, beleza? Pela questão da alimentação que vocês... Eita. A luz caiu e voltou, vocês viram? Pela alimentação que vocês vão ter, então, através dos quilomicrons, antes de para vocês isso aí, a gente vai ter lá o quilomicron, né? O quilomicron, ele pega coisas que são lipossolúveis e carrega no sangue de vocês, né? Ensino isso para vocês hoje. Então, o quilomicron vai lá, leva até o fígado, tá? Lá no fígado, a gente pega a vitamina D e vai fazer o quê? Lá, porque a vitamina D é uma molécula grande, né? Imagina a cadeia de carbono, a gente tem lá carbono 1, carbono 2, carbono 3. Lá no carbono 25, a gente vai fazer vai botar uma hidroxila, um OH, tá? Então, eu vou chamar de 25 hidroxilase, tá? Então, essa hidroxilação vai acontecer no carbono 25. Agora, a gente vai ter uma vitamina D 25OH, como se fosse, não, o carbono 25 a gente colocou esse álcool, tá? Lá no rim, a gente vai fazer outra hidroxigenase, agora no carbono 1. Tá? Isso aí, pessoal, vocês vão lembrar de mim, vai ter uma tutoria para quem for fazer faculdade em PBL aí. Vocês vão ter uma tutoria disso aí. Ou não ou só aprender na aula, mas isso aqui tem lá nos primeiros semestres, né? Primeiro semestre, segundo, primeiro. Então, vocês vão lembrar disso aí. Carbono 1, carbono 25, tá? Um a gente hidroxila lá no fígado, outro a gente hidroxila no rim. Beleza? Hidroxilose 2, agora a gente vai ter 1,25 hidroxila da vitamina D, tá? Isso vai ir até os osteoblastos, tá? Que vai fazer com que a gente tenha toda essa maturação óssea acontecendo e facilitando a absorção de cálcio. Por outro lado, lá no intestino, a gente vai estar aumentando a absorção. Então, a gente aumenta a absorção e aumenta também a questão da maturação dessa arcada óssea, tá? Justamente pela questão que a gente consegue agora absorver mais cálcio, mais fósforo. E a consequência disso tudo é que a gente vai ter uma mineralização óssea, ou seja, quando a gente mineraliza ela, a gente vai conseguir colocar cálcio e fósforo dentro do osso. Aumenta as funções metabólicas, não sei se vocês sabem, o cálcio ele é bom também para o movimento muscular, metabolismo e funcionamento. E, como sempre, funções neurológicas, ou no caso aqui, neuromuscular, pela questão do cálcio, tá? O cálcio ele é muito importante pela questão do movimento muscular, tá bom? Que mais ou menos um resumo de novo do que a gente está falando agora, não precisa saber muito disso não, tá? O raquitismo, né, que vai ser justamente vitamina D, a deficiência de vitamina D, tá? Ela vai causar uma deficiência no sentido de malformação, tá? Então, às vezes, uma falta de exposição ao sol vai levar a pouca absorção de cálcio, o menino vai ficar com aquele osso velho fraco, né? Então, aquela criança que cai do meio fio e quebra o braço. Eu mesmo, graças a Deus, nunca quebrei nada, mas minha mãe sempre vivia dizendo que eu tomei muito leite. Então, pode ser que tenha a ver, tá? Então, já aprenderam aí, né? Vitamina A, vitamina D. Agora, qual que é a próxima? Vitamina E também é lipossolúvel, tá? Ou, como vocês quiserem chamar, de tocoferol, tá? Já vi que essa terminação O que é um álcool, né? Elas são lipossolúveis, a função do organismo que a gente vai ter delas é promover a fertilidade e prevenir o aborto. Então, vitamina E é muito importante, tem para as mãezinhas de plantão, tá? Muito importante na gravidez, o consumo de vitamina E. É um ótimo antioxidante, então previne também muito câncer, vai remover vários radicais livres do oxigênio que estão por aí no seu organismo. E geralmente esses ácidos livres, esses radicais livres, pessoal, eles vão estar liberados porque vocês ficam muito tempo de às vezes sem comer, e aí começa a liberar radical livre. Então, por isso que a gente acorda, que é um tempo que a gente fica muito tempo em jejum, que você está dormindo, obviamente, não tem como comer, você acaba liberando muito radical livre. Por isso que eu falo para vocês, acordou, tomou água, toma vitamina Czinha para ajudar, tá? Vai acabar causando também envelhecimento precoce, tá? Doenças cardiovasculares e outros problemas. Então, tome vitamina E, tá? A carência da vitamina E, aí são lembrar, é de esterilidade. Então, pode causar também esterilidade masculina. Eita, professor, então tem que dar as vitaminas I, né? Exatamente. Pode causar aborto também, a falta de vitamina E, assim como a vitamina B9, tá? Outras questões também, principais fontes, né? Milho, nozes, abacate. Abacate, gente, é sólido bom. Abacate é ótimo, tá? Questão do leite, do alface, outras folhas que são mais verdes mesmo. A própria azeitona e, consequentemente, também o vinagre não, o azeite de oliva, tá?
óleo de amendoim, germe de trigo, tá? A própria não tiver também a margarina, mas esses alimentos mais amarelinhos assim, tem que ser vitamina E, tá? Funções do tocoferol, pessoal, vai ser o quê? Vai proteger células do tecido e também contra danos de oxidação, porque ele é um antioxidante, tá? Aumenta a questão da formação de hemácias também. Vai utilizar a vitamina K, que tem a ver com a coagulação, tá? Então também melhora a questão sanguínea. Mantém saudável o sistema cardiovascular. E falando em vitamina K, é o último hipossolúvel, tá? Então lembrar aí, ó, vitamina E, K, A e D, tá? São as lipossolúveis. Vitamina K a gente pode chamar de filoquinona, beleza? É um alimento lipossolúvel. A função que a gente vai ter no nosso organismo vai ser a questão da coagulação sanguínea. Lembrar, vitamina K, coagulação, tá? A carência dessa vitamina pode causar hemorragias recorrentes, beleza? A principal fonte que a gente vai ter aqui vai ser folhas, tomate, amêndoas, castanha. E aí também a questão das bactérias da flora intestinal também vão estar auxiliando nesse processo. As vitaminas K, pessoal, que tem a ver com a coagulação, elas vão ajudar muito no sistema da cascata de coagulação, tá? Então, vai auxiliar a cascata de coagulação, obviamente evitando você ter uma hemorragia, tá? É para isso que serve a cascata de coagulação. Beleza, pessoal? Quase não consigo chegar em minerais e água, tá? Eu vou deixar a parte de minerais e água aqui para a próxima aula, mas até aqui alguma dúvida sobre vitaminas? Sempre bom, Danielzão, tomar vitamina D, pô. Você suplementa, tá? Faz um exame antes para ver se está baixo. Recentemente eu fiz e a minha tinha dado ok. Agora do professor Caio, por exemplo, deu baixo, aí ele está tomando. É bom suplementar. E a questão também do sol. Eu fiquei muito tempo sem tomar sol, velho. Aí eu comecei a tentar correr de manhã. Agora também só chove, né? Mas, tipo assim, eu tava tentando pegar para correr de manhã. Nem que seja final de semana, pô, para ter essa carga de vitamina D, que senão não adianta você consumir e não conseguir converter depois. Beleza? Mas faz uma análise. E aí, galera, alguma dúvida aí sobre as vitaminas? Ô tio, o Caio não vai mais dar aula pra gente, não? Vai também. O professor Caio tá ocupado.